Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Glaze e eu sou uma carioca que atualmente está morando em Florianópolis, Santa Catarina. Bom, estamos aqui em mais um sábado. Ontem à noite caiu um verdadeiro temporal aqui em Florianópolis. Nossa, choveu muito, ventou muito, foi uma tempestade mesmo, foi até assustador. E eu até achei que hoje o dia seria chuvoso e tal, só que, para minha surpresa, hoje o dia tá lindo, 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 lindo. Nasceu um sol bem quentinho, bem maravilhoso, nem parece que ontem à noite estava aquela tempestade. Coisas de Florianópolis. Bom, gente, mas hoje eu quero ter um papo muito sério com vocês. Quero ter uma conversa muito franca. Eu quero falar hoje sobre alguns receios, algumas preocupações, alguns medos que permeiam o coração de quem tem um sonho de mudar de cidade, mudar de estado ou mudar de país. São receios que são completamente normais, inclusive é bom que você tenha esses receios, né? Isso é sinal de que você se preocupa mesmo, você é uma pessoa bem realista, não é aquela pessoa que acredita cegamente, né? Que tudo vai dar certo. É claro que sim, você tem que pensar que tudo vai dar certo, né? Mas é bom também que você tenha esse pé no chão, esse lado realista, assim como eu tinha, como meu marido também tinha. E eu quero conversar com vocês sobre esses medos, esses receios, essas preocupações. E também quero compartilhar com vocês o que eu fiz para tentar lidar com esses receios. Antes de mudar de cidade, naquela época ali que eu estava me preparando para sair do Rio de Janeiro e vir morar para Florianópolis, vários pensamentos povoavam a minha cabeça, sabe? E eu quero compartilhar com vocês esses pensamentos, essas preocupações, porque provavelmente você vai se identificar. E você vai saber que isso é comum, tá? Isso é bem normal mesmo de acontecer. Então, eu pensava muito. E se não der certo? Sabe? Se as coisas simplesmente derem errado? E se depois que eu já estiver lá, eu descobrir que eu me precipitei, que não era para eu ter ido, que talvez eu tenha entendido errado os sinais que eu achei que fossem corretíssimos, aqueles sinais que eu achei que eram sinais positivos para eu ir, e se eu tiver interpretado errado, sabe? E se eu não gostar do emprego que eu tiver lá, ou se eu nem conseguir emprego, sabe? E se eu tiver que voltar para minha cidade? Poxa, eu não vou querer voltar porque eu vou me sentir uma fracassada. E se eu não me adaptar? E se eu não gostar de ficar lá? Porque o fato de várias pessoas terem se adaptado, terem gostado de morar lá, não significa que eu também vou me adaptar. Não quer dizer que eu também vou adorar, que eu vou me sentir em casa. Afinal, cada pessoa tem a sua experiência. Pode ser que depois eu descubra que lá não é para mim. E se eu ficar doente? Se eu, de repente, não sei, descobrir uma enfermidade, realmente ficar doente e eu vou estar longe da minha rede de apoio, vou estar longe dos meus amigos daqui, da minha família, vou estar simplesmente longe, vou estar num outro local. E se eu me sentir sozinho? E se eu não aguentar de saudade da minha família, das pessoas que eu estou deixando aqui? Eu citei aqui alguns exemplos, mas talvez você tenha se identificado com alguns, né? Esses pensamentos, esses receios fazem parte da vida de quem está pensando em mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. E isso é completamente normal, tá? E uma coisa que eu preciso dizer para você é que realmente todas essas coisas podem acontecer, né? Ou alguma delas, realmente as coisas podem dar errado. Realmente pode não dar certo. Até me desculpa estar falando assim, mas uma coisa que eu aprendi, gente, quando eu vim morar aqui, é que imprevistos acontecem. Eles acontecem. E aconteceram muitos imprevistos quando eu estava morando aqui. E assim, foi logo depois que eu cheguei aqui.
Então, eu quero compartilhar algumas dessas situações difíceis, tá? Que eu passei, quero compartilhar com vocês, para que a minha experiência ajude vocês de alguma forma, sabe? Então é por isso que eu vou compartilhar. Mas antes de começar a falar para vocês os imprevistos que aconteceram, né, quando eu vim morar aqui, né, as coisas que deram errado, eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando eu vim morar aqui, eu não vim morar aqui de qualquer maneira. É claro que foi um passo muito grande, eu saí do Rio de Janeiro, deixei tudo para trás, toda a minha família ficou lá. Quer dizer, hoje em dia eu sou casada, né? Então eu vim com o Rafael, que é a minha família, né? Meu esposo é a minha família. Mas assim, os meus pais ficaram para trás, minhas irmãs, meus sobrinhos. Rafael também deixou a mãe dele, a avó, os irmãos, também deixou todo mundo para trás. Todo mundo continuou no Rio de Janeiro. Então vocês entendem, né? O que eu estou querendo dizer. Lá, de certa forma, eles eram a nossa rede de apoio. Lá nós podíamos contar uns com os outros, né? Também tinha lá os meus amigos, a minha igreja. Mas quando nós viemos para cá, a gente estava começando uma nova vida. A gente tinha a noção de que aqui a gente ia recomeçar do zero. Aqui a gente não tinha nada, sabe? A gente teria que voltar a conquistar as nossas coisas aos poucos. E nós não viemos de qualquer maneira para cá. Nos poucos meses ali em que eu comecei a me planejar, eu me planejei muito bem, tá? Um dos exemplos aqui é que nós juntamos um bom dinheiro para vir para cá. Nós já tínhamos guardado ali um dinheirinho na poupança e aí nós começamos a juntar mais ainda porque a gente não sabia como é que seriam esses primeiros meses aqui. Inclusive, já está aí a primeira dica que eu dou para vocês. Já venham com um dinheiro guardado. Venham aí com um dinheiro para passar aí os primeiros meses, tá? Mesmo que você já venha com um emprego garantido, mesmo que você já tenha algo certo aqui, né? Já sabe onde vai ficar, já tem um emprego, mas já vem com um dinheiro guardado, porque você pode precisar. E nós aqui, devido a alguns imprevistos, acabamos precisando de mais e acabamos gastando mais dinheiro do que nós havíamos planejado. Por quê? Simplesmente porque imprevistos acontecem. Então, primeira dica, não venha com uma mão na frente e outra atrás. Tenha um dinheiro guardado em algum lugar. Se prepare financeiramente, tá? Se prepare sim para imprevistos, para momentos difíceis, porque eles podem acontecer. Quando nós chegamos aqui, o Rafael, a princípio, não tinha emprego, né? Então aqui ele teria que procurar mesmo um emprego do zero. Ele não tinha nem noção, assim, do que ele poderia fazer aqui. Então ele começou a mandar currículos, eu também comecei a mandar vários currículos para ele. Só que quando eu vim, eu já vim com um emprego certo. Eu consegui um emprego aqui quando eu ainda estava morando no Rio de Janeiro, né? Eu mandei currículo para uma empresa. Eu contei todos os detalhes de como eu consegui esse emprego lá no primeiro vídeo que eu gravei para esse canal. Eu consegui esse emprego assim de uma maneira bem engraçada, bem divertida e bem surpreendente, tá? Então eu aconselho vocês a assistirem o primeiro vídeo do canal, que eu não vou repetir a história aqui. Mas enfim, quando eu vim para cá, eu já vim com esse emprego já garantido. Só que assim, gente, seria para ganhar pouco, sabe? Era para ganhar menos do que eu ganhava no Rio de Janeiro. Então, vocês podem estar pensando, caramba, Glaze, que loucura. Você abandonou o emprego que você tinha lá, onde você ganhava um pouquinho mais, para você vir para uma cidade nova, para recomeçar a sua vida do zero, onde o seu marido estaria desempregado, ele teria que procurar emprego, e você até tinha um emprego que você tinha conseguido, porém era para ganhar menos. Que loucura, né, Glaze? Gente, realmente, né? Realmente, parece que foi uma loucura, só que a gente tinha se precavido de algumas formas. A gente tinha juntado um dinheirinho na poupança, né, como eu falei, nós tínhamos guardado lá um dinheiro. Seria o suficiente para a gente recomeçar a nossa vida aqui. Eu teria esse emprego aí em que eu estaria aparentemente tranquila, né? Eu estaria ali ganhando meu salário garantido, mesmo que fosse pouco. E como aqui tem muitas oportunidades de trabalho, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde o Rafael iria conseguir. Então a gente sabia que era só questão de tempo mesmo. Só que
Quando o Rafael conseguiu o emprego aqui, né, logo depois que ele conseguiu, ele já tinha mais ou menos um mês que ele estava nesse emprego novo, aconteceu um baita de um imprevisto. O nosso carro simplesmente parou de funcionar. O carro parou de funcionar. Ele ficou ruim mesmo. E isso realmente foi um grande imprevisto, foi algo que nós não esperávamos, tá? Por quê? Quando a gente morava no Rio de Janeiro, nós já tínhamos muitos anos de casado, e aí o Rafael tirou a carteira de motorista, nós até então, né, não tínhamos carro, óbvio. Aí o Rafael tirou a carteira de motorista, a gente se esforçou muito, a gente fez um consórcio, pagamos ali durante alguns anos, e aí finalmente conseguimos comprar o nosso carrinho, sabe, com muito esforço, foi ao longo dos anos mesmo que a gente conseguiu. Então nós compramos lá o nosso carrinho, nem era um carro novo, não era um carro zero, pelo contrário, já era um carro já tinha mais de 10 anos de existência, aquele carro, porém era um carro muito bom e muito bem conservado. E nós compramos através do consórcio. E nós gostamos muito desse carro. E quando a gente estava lá no Rio de Janeiro, né, antes de nós fazermos essa viagem, né, do Rio de Janeiro para cá, para o sul do Brasil de carro, o Rafael, claro, fez uma revisão do carro, levou lá no mecânico, levou onde tinha que levar e estava tudo bem com o carro estava muito bom, sabe? E aí nós fizemos essa grande viagem, né, saímos do Rio de Janeiro e viemos morar aqui, foi uma baita viagem aí de estrada. Quando o carro parou de funcionar, a princípio nós não tínhamos noção assim do que poderia ser e tal, e aí o Rafael levou no mecânico. Gente, quando o mecânico deu a notícia pra gente, nós ficamos chocados, porque o conserto do carro ficou muito, muito, muito caro. Ficou assim, caríssimo mesmo. E o carro, gente, era muito importante na nossa rotina, na nossa logística, ali no dia a dia, porque a gente usava o carro para tudo, né? O Rafael me levava para o trabalho de carro, depois ele ia para o trabalho de carro. Quando a gente tinha que ir na rua para resolver alguma coisa, e era um pouco distante daqui, lógico, a gente ia de carro, tudo a gente fazia de carro. Só que, do nada, da noite para o dia, a gente se viu sem o nosso meio de transporte. O carro ficou na oficina, né? Teve que ir para retífica, enfim, gente. Ficamos um bom tempo sem o nosso carro e o conserto ficou muito, muito caro. Para vocês terem uma noção, gente, só nessa brincadeira aí a gente perdeu mais da metade do que nós tínhamos trazido para cá, né, que era a nossa reserva de segurança. Era a nossa reserva de segurança e, de repente, a gente se viu sem mais da metade desse valor. Eu fiquei arrasada, eu comecei a pensar, meu Deus, e se aparecerem outros imprevistos, né? E se acontecerem outras situações difíceis em que a gente precisar gastar mais dinheiro? Já era. A gente vai ficar numa situação muito complicada. E 2 meses depois que eu já estava naquele emprego, né, que eu tinha conseguido aqui em Floripa, aquele emprego que eu consegui quando ainda estava no Rio de Janeiro, eu pedi demissão. Eu pedi demissão porque quando eu estava lá trabalhando lá no dia a dia, eu percebi que aquele emprego ali não era para mim. As pessoas de lá eram maravilhosas, né? Os meus colegas de trabalho eram maravilhosos, mas aquele trabalho em si, ele não estava me fazendo bem, era algo extremamente estressante e cansativo. Gente, eu estava assim, em 2 meses trabalhando ali, eu já não estava mais suportando aquele trabalho. Era extremamente desgastante, exaustivo mesmo, para mim não estava valendo a pena. E engraçado que assim, muita gente que trabalhava lá gostava sim daquele trabalho, gostava do que fazia, e que bom, só que eu não me adaptei. Não me adaptei, eu vi que aquele trabalho realmente não era para mim, sabe? Não deu match. Quando eu estava lá no Rio, né, e eu vi essa oportunidade de trabalho, eu encarei como um desafio. Eu pensei, é algo diferente do que eu estou acostumado. Assim, fazia parte do mesmo universo da empresa que eu trabalhava lá no Rio, sabe? As duas
Eram empresas que faziam basicamente a mesma coisa, só que eu teria uma função diferente nessa daqui de Florianópolis. Era uma função totalmente nova para mim. E eu vim me arriscando mesmo. Eu pensei, vai que dá certo, né? Tô indo com a cara e a coragem para esse emprego, mas pode ser que eu goste disso, dessa nova função, vai ser um grande desafio. Só que assim, gente, no dia a dia mesmo, eu percebi que não era para mim. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Isso acontece com qualquer pessoa. E então, o que eu fiz? Quando eu vi que não era mais para mim, ainda tentei ali aguentar por mais alguns dias e tal, mas eu já estava a um ponto assim muito grande de sofrimento, de desgaste mental, então eu acabei pedindo demissão. E aí eu pedi demissão, sendo que a gente estava com um rombo gigantesco na nossa poupança, né? Metade da nossa reserva financeira já tinha ido embora no carro. E detalhe, o Rafael tinha conseguido o emprego dele há pouquíssimo tempo, ele estava no emprego há um pouco mais de um mês. Então, assim, ele estava bem novinho lá, estava ganhando muito pouquinho também, muito pouco. E a gente não sabia o que seria da nossa vida. Eu estou compartilhando isso só para vocês verem que o nosso começo aqui não foi às mil maravilhas, sabe? Nós passamos sim por alguns perrengues, por algumas situações difíceis, porém eu posso garantir para vocês que Deus nunca permitiu que faltasse nada pra gente. Nada. Gente, nunca faltou nada. Aqueles poucos meses ali que eu fiquei em casa, que eu acredito que foram uns 2 meses mais ou menos, gente, foi um tempo muito bom para mim, porque foi um tempo em que eu aproveitei ali o tempo disponível que eu tinha, né? Aproveitei para buscar muito a Deus, sabe? Comecei a ler vários livros, estava ali 100% conectada com o Senhor, eu já acordava de manhã já orando. Foi um tempo muito gostoso para mim, foi um tempo ali de restauração mesmo da minha fé, de renovação da minha fé, sabe? Foi um tempo muito gostoso e eu sabia que as coisas dariam certo. No fundo eu sabia que ali era só uma questão de tempo e que em algum momento alguma porta iria se abrir e tudo voltaria a fluir muito bem. Então, gente, foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz mais uma entrevista, nessa entrevista deu tudo certo, eu consegui um emprego. A princípio também não ganharia grande coisa, ainda seria menos do que eu ganhava lá no Rio de Janeiro. Mas existem algumas portas, né, que se abrem na nossa vida e que a princípio a gente não dá nada por elas. Só que depois que você entra, elas se revelam oportunidades maravilhosas, oportunidades incríveis mesmo do Senhor. Quando eu entrei nessa empresa, eu fiquei lá assim pouquíssimo tempo e logo, uns 5 meses que eu estava lá, gente, a dona da empresa, ela gostou tanto do meu trabalho, ela gostou tanto de mim e do meu desempenho, que ela me indicou para trabalhar na matriz dessa empresa, sabe? É como se fosse a matriz, não é exatamente a matriz, mas a empresa do esposo dela, só que uma empresa muito maior, onde eu teria um cargo muito melhor e o meu salário seria bem maior. Foi uma oportunidade assim, gente, que eu não esperava e aconteceu assim do nada. Nunca que eu poderia imaginar que eu entrando naquela empresa ali para fazer o que eu fazia inicialmente, eu não imaginei que de repente iria aparecer uma oportunidade tão maravilhosa. Hoje eu vejo claramente que foi o Senhor agindo ali, sabe? Foi Deus agindo, foi Ele que me conduziu em cada passo, foi me ajudando em cada passo. E durante esse tempo, né, o Rafael também foi promovido no emprego dele. Hoje em dia já faz mais de 1 ano que ele está lá. Foi promovido, ou seja, está com um salário bem melhor. E as coisas estão dando certo para a gente. E se você sente claramente que ainda não é o momento de você vir, se você sente, se você percebe ali
que você ainda precisa se planejar mais, talvez juntar um pouco mais de dinheiro, estudar melhor, né, a situação, então se prepare melhor, não venha correndo, não venha às pressas, se planeje. Se planeje. Afinal, nós estamos falando aqui de uma grande mudança de vida, a gente está falando de um recomeço. Realmente não é fácil você sair da onde você está, né, que é a sua base, onde você tem tudo ali, né, como eu tinha no Rio de Janeiro. Não é fácil você largar tudo isso para trás para você começar a sua vida num outro lugar completamente do zero. Então é claro que você tem que se planejar. Então eu jamais vou ser aqui irresponsável e dizer para você, vem do jeito que você tá, larga tudo e vai para outra cidade, simplesmente vai na fé. Não, não é assim que eu penso e também não foi assim que eu fiz. Tanto é que eu contei para vocês, eu me planejei muito bem. E mesmo assim, imprevistos aconteceram. Até hoje, eu não consegui recuperar aquele dinheiro que nós gastamos aqui com o carro, mas as coisas agora estão indo muito bem, estão dando certo. São fases que a gente passa na nossa vida, né? São fases. E você pode agora me perguntar assim, Gleise, mas valeu a pena então, agora que você já está aí há um pouco mais de tempo, se você olhar para trás, repensar a sua vida, você acha que valeu a pena você ter largado tudo no Rio de Janeiro para ter ido para outro lugar recomeçar a sua vida? Gente, para mim, e eu digo pelo Rafael também, porque ele sempre diz isso para mim. Então assim, para nós dois, sim, valeu muito a pena. Aquele medo que eu tinha antes, né? E se eu me arrepender? Não, eu não cheguei a me arrepender aqui em nenhum momento. Nós estamos muito felizes aqui, estamos muito, muito felizes, porque aqui a gente não se sente sozinho, nós temos aqui o Senhor conosco. Hoje em dia nós temos aqui pessoas muito boas, que fazem parte da nossa vida, pessoas maravilhosas que Deus colocou no nosso caminho, que fazem parte da nossa vida. Então nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor conosco e temos também as pessoas maravilhosas, os anjos maravilhosos que Ele colocou na nossa vida e que fazem parte aqui do nosso dia a dia. Então, creia que tudo vai dar certo, mas é claro, se planeje, se programe da melhor forma possível, mas também tenha fé. Se você assistiu esse vídeo até o final e de alguma forma ele te ajudou, então conta para mim aí nos comentários, dá um like também e aproveita para se inscrever, né? Então é isso, pessoal. Um beijo e até logo.